Oi, gente, boa tarde, a paz do Senhor. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Eu quero dar um tempinho para as pessoas que ainda não se conectaram, que às vezes as pessoas, o nosso público-alvo aí, que são os irmãos, os nossos amigos, os nossos convidados. Quero dar um tempinho aí para vocês se conectarem, para vocês avisarem o pessoal que a gente vai compartilhar a palavra de Deus, né? Um texto da palavra de Deus. E enquanto as pessoas vão se ajeitando, vão se arrumando aí nas suas casas, eu quero falar um pouco sobre a saudade que a gente tá de ver os irmãos, a saudade que a gente tá da igreja, né? Essa semana eu tive lá e a gente foi buscar uns fantoches para as meninas, né? Que tá tendo uma sequência de pregadores agora na nossa igreja e eu tô vendo isso, algo que a gente não enxergava antes, né? E agora a gente está começando a ver. Então essa pandemia, na verdade, ela está trazendo algumas coisas boas para o reino de Deus, eu posso dizer, porque o empenho das pessoas está sendo diferente. Talvez a gente estava numa mesmice, né? Estava muito acostumado, todo fim de semana a mesma coisa, as mesmas pessoas, mesmo lugar, mesma igreja, né? E agora vai fazer mais ou menos um mês quase, né? Se não faz mais, que a gente não aparece lá no templo. Então eu sei que tem muita gente com saudade, muita gente que passa e olha, fala, nossa, como era gostoso. Isso vai voltar, né, irmãos? A gente sabe, mas como era bom a gente estar ali junto. A Bruna entrou essa semana lá na igreja e ela olhou pro púlpito lá e ela falou, nossa, gente, tô com vontade de cantar, tô com vontade de louvar, né? A Márcia entrou lá na salinha das crianças e ela viu a salinha vazia. Enfim, são coisas que nós estamos vivendo, né? Um momento diferente, uma situação nova. Mas a palavra de Deus, ela diz que o Senhor é o mesmo, ontem e hoje e será eternamente, né? Então a palavra de Deus não muda, ela está sendo ministrada, ela está sendo pregada. Eu estava lembrando de uma questão, de uma coisa, que na época dos discípulos não tinha internet. Na época dos discípulos, quando eles fugiam, quando eles se escondiam, quando tinha perseguição, quando tinha medo, eles não tinham para onde recorrer, não tinham um celular, não tinham um telefone, não tinham uma forma de comunicação. Não existia meios de comunicação como existe hoje. Então a gente não está tão distante assim, né? Mesmo a gente ficando em casa. Então, para quem está chegando agora, para quem está participando aí de mais um culto da Igreja Batista Nacional Palavra da Vida, seja bem-vindo, seja bem-vinda, a paz do Senhor. Passa aí o link da Palavra da Vida, da nossa igreja, porque tem outras ministrações que são feitas. A Dani, agora há pouco, ela trouxe uma ministração infantil e que serve para nós adultos também. Então vamos divulgando isso, vamos fazer com que a palavra de Deus seja divulgada, seja vivida, mesmo com essa distância toda. Amém? Eu quero que você que já está conectado, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, Lucas capítulo 24, versículo 44. Lucas 24,
Na verdade, eu queria ler o capítulo inteiro, mas ele é bem extenso, mas a gente vai falar bastante sobre ele. Estou aqui com a minha Bíblia, estou aqui, vocês vão ver eu baixando a cabeça aqui muitas vezes, mas é porque eu estou lendo a palavra de Deus aqui, compartilhando com vocês. Então vamos lá, a palavra de Deus diz assim, Lucas, né, você que chegou agora, Lucas, capítulo 24, versículo 44, acompanha comigo aí. Diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, Jesus dizendo, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Versículo 50. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém. Se você puder fechar seus olhos e orar comigo. Senhor, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome nesta tarde, meu Pai, porque a tua palavra foi lida, Senhor. Tua palavra que traz vida e traz luz para as nações, Pai. Tua palavra que é vida eterna para nós, a tua palavra que é a salvação, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha abençoar a tua igreja, o teu povo. Que esta palavra, Senhor, chegue aos corações daqueles necessitados, Senhor. Eu te agradeço por este momento, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês se chama A Ressurreição depois da quarentena. Talvez essa palavra quarentena tenha algum sentido, algum significado para nós hoje. Porque nós estamos vivendo um momento de quarentena. Nós estamos presos em nossas casas, aguardando uma ordem, aguardando que algo aconteça em função de eventos que nós estamos vivendo na nossa época. Lucas capítulo 24, que nós lemos agora a partir do versículo 44, é sobre Jesus já com os discípulos explicando a respeito das Escrituras. Só para falar um pouco de quarentena com a gente, quarentena não quer dizer somente que são 40 dias. Quarentena é um período que pode demorar 3 dias, uma semana, 40 dias, 100 dias. Por isso que nesse período de pandemia é chamado de quarentena. Então é essa recomendação, por causa dos acontecimentos, afetando vida financeira de países, vida das pessoas que estão perdendo entes queridos. Ela afetou também a nossa percepção, a forma como nós enxergamos o mundo, como nós enxergamos as coisas,
os nossos comportamentos que nós tínhamos antes e agora nós não temos. A gente podia livremente ver os nossos pais, os nossos avós, os nossos entes queridos. E agora parece que por conta dessa quarentena a gente está um pouco fechado em nossas casas. E o pior de tudo é que nós não temos ação nenhuma sobre o que está acontecendo. Porque por mais que eu seja, olha bem, a gente está falando de um evento que está acontecendo no mundo, não está acontecendo só aqui em São Paulo, nem só com a gente. Então, não tem nenhum especialista, não tem um médico, não tem alguém que possa resolver esse problema. Apesar de ter tecnologia, apesar de ciência evoluindo, apesar de ter os melhores avanços na medicina, apesar de o mundo inteiro ter todo o dinheiro do mundo, isso mostra que o momento que nós estamos vivendo, nós somos muito pequenos diante de um Deus que é muito, mas muito maior do que tudo isso que está acontecendo. Então algo semelhante aconteceu também nesse período que eu acabei de ler. Tá? Se chegou mais alguém agora, a gente está lendo Lucas capítulo 24, do versículo 44 em diante. Mas algo semelhante aconteceu porque ninguém esperava, e houve também nesse cenário um período de quarentena. Apesar de terem sido somente 3 dias, essas pessoas ficaram pasmas, essas pessoas ficaram com medo, essas pessoas tiveram um sentimento de que tudo aquilo que eles construíram, eles poderiam ter perdido. Por exemplo, os discípulos, eles caminhavam com Jesus durante muito tempo. Jesus produziu na vida dos discípulos uma esperança. Jesus ele produziu esperança de paz. Jesus produziu esperança de um futuro melhor. Jesus produziu na vida dos discípulos a esperança de uma vida eterna. Então, quando a gente fala desses 3 anos, quase 3 anos, desses acontecimentos, Jesus, apesar de ter explicado muito sobre isso, falou que ele seria entregue, que ele ia morrer por causa da humanidade, ele falou que ele seria preso, ele seria condenado, e realmente tudo isso aconteceu. No capítulo de João, no capítulo 19, do versículo 38, começa a falar um pouco sobre o sepultamento de Jesus. E nessa morte de Jesus, algumas coisas morreram ali junto com Jesus. Algumas esperanças morreram quando Jesus morreu. Principalmente a esperança de seus seguidores. E às vezes nós somos avisados a respeito das coisas que ainda vão acontecer. Assim como Jesus avisou os discípulos que algo ruim ia acontecer com ele, só que os discípulos não deram muita atenção. Eles não perceberam o recado que Jesus havia dado. Eles seguiram vida normal, não deram muita atenção para aquilo, parece, porque logo após a morte de Jesus, os discípulos também entraram em quarentena. Eles foram praticamente cativos dentro de uma casa. Eles ficaram escondidos dentro de um local. A Bíblia não fala quantos são, porque só relata a respeito dos 11, mas tinham muito mais ali com eles. E quando eles entraram nesse período de quarentena, talvez o questionamento que eles pudessem fazer, e aqui eu começo a imaginar talvez as mesmas coisas que nós estamos fazendo hoje, porque nós perguntamos, mas o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer com o meu emprego?
o que vai acontecer com a minha família, o que vai acontecer com a minha saúde, o que vai acontecer na minha vida, a gente não sabe. Quando a gente liga o noticiário hoje, quando a gente liga a TV, a gente só vê coisa ruim. Só fala de hospitais, de morte, de doença, de aumento do número de casos. Não existe salvação, na verdade. Se a gente olhar para o mundo físico hoje, não tem salvação. Não tem uma cura na medicina. Talvez os discípulos, quando entraram nessa quarentena, e eles quando caiu a real que Jesus havia morrido naquela sexta-feira da paixão, que nós até comemoramos aqui no Brasil, eles talvez tivessem pensado que tudo aquilo que Jesus falou foi pro brejo, né? Foi sem sentido, porque eles ficaram com medo, quando na verdade eles não deveriam ter ficado com medo. Então, aquele que dizia que teria-se a vitória, o líder, o mestre estava morto. Ele já não estava mais vivo. Talvez na cabeça deles, e aí eu entro de novo na questão da nossa imaginação, talvez na cabeça deles eles talvez pensassem assim: quem vai nos ensinar? Quem vai falar para a gente agora qual é o próximo passo? Quem vai falar para a gente qual é a cura para uma doença que está acontecendo? Quem vai falar para a gente? Talvez os discípulos naquele momento de quarentena, eles perguntassem assim: quem vai nos ensinar agora se o mestre está morto? Então pensem comigo, não havia nenhum entre eles, por mais que a gente tem notícias de que muitos deles que andaram com Cristo, eles tinham respostas talvez prontas a respeito daquilo que Jesus tinha ensinado. A pergunta que eu faço hoje é que também tem pessoas que devem estar fazendo as mesmas perguntas. Por exemplo, depois da pandemia, eu já ouvi casos de igrejas falando, tirando sarro, fazendo blasfêmias contra Jesus ou contra placas de igreja, denominações, dizendo: olha, e agora? Quem é que vai curar essa pandemia? Quem é que vai fazer isso? Então, eu queria deixar claro para vocês que mesmo no tempo de Jesus, ele não curou todo mundo. A gente sabe disso. Muitas pessoas que foram a Cristo, que estavam com doenças, ele não prometeu cura para 100% daquelas pessoas que estavam indo até ele. Por vários motivos. Talvez um deles é porque muitas dessas pessoas não tinham fé. Talvez é porque uma coisa que a gente se esquece, e é importante lembrar nesse momento, quando Jesus esteve aqui na terra, ele disse assim: o meu reino não é deste mundo. Isso significa dizer que o que Jesus tem preparado para nós não é para esse mundo, não é para esse tempo presente. Esse não é o objetivo da Bíblia, esse não é o objetivo da palavra de Deus. Apenas a palavra de Deus diz que os sinais deveriam seguir aqueles que os seguem. E a cura não deixa de ser um sinal. E hoje se tornou num produto de comércio para o Evangelho. Porque tem muita gente que pensa que é só ir e receber a cura e pronto. Então as dimensões, elas mudam, as coisas faz parte do nosso mundo natural misturar com o mundo espiritual. E não é uma realidade isso para nós que somos cristãos. Porque a única coisa que eu lembro que Jesus prometeu para nós, para mim e para você, é que nós teríamos a vida eterna, que nós teríamos novos céus, que nós teríamos nova terra e que nós seríamos transformados numa nova criatura. Esse corpo carnal aqui, isso daqui não, isso vai ficar, isso vai morrer, isso nós aprendemos na palavra de Deus. E as pessoas fazem uma confusão muito grande.
Elas acham que tudo é aqui nessa terra, é aqui nesse mundo, e não é. Então Jesus, ele morreu numa sexta-feira, né? Foi sepultado, e os discípulos se reuniram então, eles ficaram em quarentena, e muitos deles não tinham noção dessa realidade. O que eles fizeram? Eles ficaram com medo. O medo dominou a vida daqueles discípulos, daqueles que seriam os grandes pregadores a quais Jesus havia preparado. Então, a pergunta que eu faço é: como que você está passando esse período de quarentena? Como aqueles discípulos passaram o período da quarentena deles depois que Jesus morreu? Então, eu fico imaginando, eles ficaram na sexta à noite, sábado o dia inteiro, sábado à noite, sábado de madrugada, domingo de madrugada. Talvez eles ficaram meditando em tudo o que o mestre havia ensinado naquele período. E aí eu fico pensando as lições aprendidas, os conselhos que eles receberam de Deus, alguma coisa que Jesus tenha falado em algum momento para eles, sobre a visão futura, sobre o reino futuro. Mas mesmo assim, o medo que cada um estava enfrentando, talvez eles falaram ali entre eles: olha, eu estou com medo, eu estou achando que isso daqui não vai dar em nada. Eles ficaram, talvez, meditando nas passagens das Escrituras, e eles não saíram de suas casas. Importante dizer isso. Eles ficaram presos, mas a Bíblia diz que eles ficaram presos com medo. Mas quando chegou no domingo pela manhã, uma mulher chamada Maria Madalena, ela foi visitar o túmulo do mestre. Era de madrugada, quando ela chegou ali, a pedra estava removida, não tinha mais pedra, o túmulo estava aberto. Ela olha aquilo e começa a ter algumas sensações muito estranhas. Ela olhou, viu lá dentro, não tinha nada. E o que Maria Madalena fez? Ela saiu correndo e foi até onde? Na quarentena. Ela foi até o lugar onde estavam os discípulos. Ela tomou um susto, na verdade, quando ela chegou ali no túmulo. Inclusive, lá em João, no próximo evangelho, diz que ela conversou com Jesus. Ela não reconheceu Jesus assim, logo de bate-pronto, né? Porque ela tomou um susto primeiro, depois ela olhou, viu, ela percebeu que era o mestre, viu que ele estava ressuscitado. E o que Maria Madalena fez? Ela saiu correndo, porque Jesus falou para ela assim: olha, você sai aqui agora, vai lá e avisa para os discípulos que eu ressuscitei. Fala para os discípulos que eu estou pronto para ir para o céu. Fala para os discípulos que a promessa do Pai que eu havia dado sobre eles, sobre a vida deles e sobre todos aqueles que estavam comigo durante todo o período em que nós andamos juntos, essa promessa vai ser cumprida. Então Maria saiu correndo, Maria Madalena foi lá e ela saiu correndo e foi atrás de Simão Pedro e trouxe Simão e trouxe João e ela veio falando talvez no meio do caminho: olha, encontrei Jesus. Ela conversei com Jesus, mas aí ela falou: olha, Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Eu falei com ele hoje de manhã. E aí quando chegou no domingo à tarde, né, no terceiro dia, a Bíblia diz que os discípulos ainda estavam trancados, tá? Quando Maria chegou lá. E de repente, uma nova aparição de Jesus, ali na quarentena, no meio da casa onde eles estavam presos. Jesus
aparece para aqueles discípulos. E eles ficaram tão alegres. No capítulo, lá em João, capítulo 20, se eu não me engano, versículo 36, depois vocês confiram lá. Quando Jesus chega naquela casa, a primeira coisa que ele fala aos discípulos, inclusive isso está relatado também em outros evangelhos, aqui em Lucas, Mateus, Marcos. Na verdade, os 4 evangelhos falam dessa aparição, dessas aparições. Os 4 evangelhos falam da morte de Cristo. Os evangelhos falam da ressurreição. Os evangelhos falam também a respeito de Jesus ali no caminho de Emaús, ele conversando com os discípulos depois já dele ter sido ressurreto. Então Jesus, ele começa então a ter uma visão diferente para aquelas pessoas. Primeiro é que eles ficaram alegres, né? Porque eles estavam com medo e de repente agora eles estão alegres. E Jesus os abençoa. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus também está te abençoando, que Jesus quer te abençoar e que Jesus está aí com você. Você que um dia aceitou a Cristo, você que creu na palavra de Deus, você que segue a Cristo, Jesus, ele também quer te abençoar. E também naquele mesmo momento, ele não só deixou os discípulos alegres, felizes, como ele também abençoou, como ele também, a Bíblia fala que ele derrama do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos e todos aqueles que estavam naquela casa. E é isso que Deus faz. O Senhor, ele derrama do Espírito Santo sobre a igreja. O Senhor, ele derrama das bênçãos dele sobre a igreja. Sobre todas as igrejas espalhadas na face da terra. Saiba disso, Jesus está derramando as bênçãos dele. Mesmo no meio da pandemia, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da insegurança, mesmo no meio de tantas coisas diferentes que estão acontecendo. Mas o que a morte e a ressurreição de Jesus trouxe para nós? Hoje, posso dizer hoje, trouxe para os discípulos também. Porque a morte de Jesus, ela era necessária, mesmo para aqueles que não acreditavam em Jesus. Saiba que Jesus morreu por mim e por você, meu irmão e minha irmã. Jesus morreu por essa humanidade toda que está aí. Hoje nós estamos vivendo um domingo de Páscoa, né? Muitas pessoas estão comemorando Páscoa com ovos de chocolate. Mas eu quero dizer para você que a morte e ressurreição de Jesus, o verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus, não é o ovo de chocolate. Porque se não for esse o sentido, a sua vida vai ficar sem sentido. Sabe por quê? Porque os ovos de Páscoa, eles vão trazer uma alegria momentânea para vocês. Mas a alegria que Deus tem para trazer para nós não é momentânea. A alegria que o Senhor tem para trazer para nós é uma alegria eterna. Um ovo de chocolate não vai trazer a alegria que a presença do Senhor Jesus nas nossas vidas pode trazer. Então a presença de Jesus na nossa vida, ele traz vida eterna. Nós somos felizes porque nós temos a nossa esperança no Deus vivo. Nós somos felizes porque nós temos a nossa esperança no Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor que quando chegou para aqueles discípulos e falou assim, ó, paz seja convosco, esse mesmo Senhor, ele ainda falou num outro texto que está lá em João capítulo 14, versículo 27, diz assim, deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. E Jesus fala mais ainda. Ele fala assim, ó, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que eu quero dizer para vocês nessa noite é que a morte e ressurreição de Jesus, ela trouxe vida eterna, mas ela também trouxe paz.
Mas não é uma paz que o mundo tem. É uma paz que só Jesus pode preencher no nosso coração. João capítulo 14, versículo 27. Você pode ler na sua Bíblia aí. Não se turbe o vosso coração. Em outro texto também diz a mesma coisa. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, mas crede também em mim, porque na minha casa há muitas moradas. Os discípulos naquele momento estavam vivendo uma quarentena de medo. Uma quarentena sem previsão do que iria acontecer com eles. E de repente chega Jesus e diz assim: paz seja convosco. A Bíblia diz que a paz de Deus excede todo o entendimento. Sabe o que é isso? O entendimento, nosso intelecto, aquilo que a gente pensa. Quando a gente fala da paz de Deus, significa dizer que mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando tudo pode piorar, mesmo sabendo que vai faltar emprego, mesmo sabendo que vai faltar dinheiro, mesmo sabendo que muitas coisas podem nos faltar, a paz de Deus, ela sempre será conosco. Em Jó, olha só, Jó no Antigo Testamento, um livro está bem lá para trás, diz assim: apega-te a Ele, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Então a morte, a ressurreição de Jesus, ela traz coisas para nós que só quem tem o Espírito Santo de Deus sabe do que eu estou dizendo. Você quer ver um exemplo do que a morte e a ressurreição de Jesus trouxe para nós? Ela trouxe algo que o mundo não tem. Ela trouxe o Espírito Santo. Estava profetizado já no Antigo Testamento. A palavra de Deus diz assim: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Olha só a profecia a respeito da morte de Jesus, que está no livro de Oséias, capítulo 6, de 1 a 3, diz assim: depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Eu nunca soube entender direito o que é essa chuva seródia, né? Virá como chuva seródia. E aí eu descobri, depois de muitos anos, né, do Evangelho, que chuva seródia, ou serôdia, né, como alguns falam, é aquela chuva que vem e ela vem bem devagar, aquela garoa constante que vem regando toda a terra. E é assim que é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O Espírito Santo foi algo que também Jesus, quando estava entre os discípulos, ele falou sobre ele. Lucas capítulo 24, versículo 49 diz assim, olha, esse mesmo texto que eu acabei de ler com vocês, você que chegou agora aí, Lucas capítulo 24, de 44 a 53. Então o que diz o texto de Lucas? Jesus falando para eles: olha, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse revestimento de poder é o poder do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então a morte de Jesus, ela trouxe um poder do Espírito Santo que foi esparramado. Isso a gente vai ver muito claro lá em Atos capítulo 2. Mas Jesus, ali naquele momento de quarentena com os discípulos, que eles estavam trancados, e já houve um derramamento do Espírito Santo sobre a vida deles. E logo em seguida houve também um derramamento do Espírito Santo sobre todo aquele que crê
no Senhor Jesus. Então a morte e ressurreição de Jesus, ela trouxe vida eterna, ela trouxe o Espírito Santo, e também a morte e ressurreição de Jesus, ela serve para nos aproximar ainda mais do Senhor. Por que não? Receba Jesus no seu coração se você não fez essa declaração para Ele ainda, tá bom? Porque o Espírito Santo é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Lá em Betânia, que é onde eles estavam, Jesus abençoou os discípulos. E Ele também nos abençoa hoje. E Ele também pode abençoar você que está aí na sua casa. Se você está triste, se você está decepcionado com alguma coisa, ou mesmo se você está doente, porque não, muitas pessoas estão doentes aí com o coronavírus. Pessoas que talvez nesse momento estão precisando de ajuda emocional, porque não está entendendo esse momento, não está entendendo o que a igreja está vivendo, não está entendendo o que o mundo está vivendo. Se você está passando por isso, eu quero dizer para você nessa noite que Jesus quer te abençoar. E quando Jesus nos abençoa, Ele traz esse negócio do distanciamento físico que nós estamos vivendo hoje para uma presença de Deus muito mais forte, muito mais operante através do Espírito Santo. Nós, irmãos da Palavra da Vida, nós, ou você que é de uma outra igreja, está vendo essa live agora, eu sei que você está pronto a ser um abençoador de vidas, um abençoador de almas. O que Jesus quer que você faça nesse momento é que você tenha uma proximidade maior de Deus, mesmo estando em quarentena. Foi o que aconteceu com aqueles discípulos. Eles estavam presos na casa deles, e presos na casa deles, Jesus foi até lá e os abençoou. Eu quero dizer para você que mesmo você preso na sua casa hoje, Jesus, Ele quer te abençoar. Ele quer e Ele está presente aí se você permitir. Então o que eu quero dizer para você é que não existe para o cristão distanciamento familiar, físico, porque o Espírito Santo de Deus, Ele habita aqui, em nós. A Bíblia diz que eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então para Deus não existe isso, porque a palavra dele diz que Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele pode estar aonde Ele quiser. Se você permitir, deixa Deus te usar nesse período de quarentena. Deixa você ser uma pessoa melhor nesse período de quarentena. Deixa Deus trazer as experiências pessoais que você tem com Ele, talvez para a nossa igreja, para o grupo de WhatsApp, lá no Facebook. Você que tem um testemunho para contar, olha, aconteceu isso comigo. Eu senti a presença de Deus através desse fato, desse momento, dessa atitude, por estar ali com a minha família. Então, que deixa Deus te usar, porque o espaço físico não é o mais importante, o espaço espiritual é muito maior. Deixa Deus usar nesse espaço espiritual, deixa Ele te tirar todo o medo que você tem no seu coração, talvez nessa hora. Talvez você pode estar angustiado, talvez você pode estar com medo, sim, os discípulos ficaram com medo. Por que não? Eu posso ter medo, todos nós podemos ter medos. E é aí nesse momento que Jesus age na minha e na sua vida, porque Ele vai te dar paz no meio da dificuldade. E nós temos visto isso na Bíblia. Quantas vezes pessoas que estavam com medo, no meio da tempestade,
Deus usou a vida daquelas pessoas, Deus foi até aquelas pessoas, Deus falou com aquelas pessoas, Jesus se apresentou para aquelas pessoas. Ele se apresentou no barco, no meio da tempestade, os discípulos, falando que eles estavam com pouco café. Ele se apresentou no meio da fome, no meio da seca, no meio da tempestade, em todo momento Jesus se apresentou e Ele se apresenta hoje. Lembre-se que quando Jesus não estava no meio dos discípulos, eles estavam atemorizados, mas quando Jesus chegou ali, eles ficaram alegres. Jesus é a nossa alegria no meio da tristeza. A Bíblia diz, nesse texto que nós lemos aqui, no capítulo 24 de Lucas, versículo 51, no versículo 50 diz assim: então os levou para Betânia e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. E com grande júbilo, eles, adorando, voltaram para Jerusalém. Olha que coisa interessante que aconteceu aqui. De repente eles estavam com grande medo e no mesmo momento eles estavam com grande júbilo. Olha que coisa maravilhosa que aconteceu com eles. E é isso que tem que acontecer conosco. Às vezes a gente está com um grande medo e quando nós nos colocamos diante de Jesus, Ele nos abençoa e Ele transforma aquele medo em bênção. Ele transforma aquele medo em alegria. Ele transforma aquele medo em paz. Então esse é o meu desejo nessa noite para você que está ouvindo essa live. O meu desejo para o mundo, na verdade. O meu desejo para o nosso país, o meu desejo para a nossa cidade, para o nosso bairro, para as nossas igrejas. O meu desejo é que quando nós saímos dessa quarentena, assim como os discípulos saíram daquela quarentena que eles estavam na casa deles, é que nós vamos sair muito mais fortes. Nós vamos sair com muito mais fé. Nós vamos sair com muito mais tremor diante de Deus, com muito mais louvor. Né, Bruna? Muito mais louvor, muito mais vivo diante da presença de Deus, porque nós estamos aguardando a presença de um Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Vocês já pararam para pensar nisso? Talvez que ficou esse tempo todo na igreja, vou no culto, não vou ficar em casa, vou deixar ver o que Deus vai fazer na minha vida. Talvez esse momento é momento para você ir se preparando e falando com você mesmo, falando com Jesus, falando assim: olha, quando eu voltar lá para o templo, eu quero ser usado por ti para fazer isso, para fazer aquilo. Porque o capítulo 24, versículo 53, termina assim dizendo, olha, e estavam sempre, prestem atenção, e estavam sempre no templo, fazendo o que, gente? O que vai fazer no templo, gente? A gente vai fofocar, a gente vai brigar, a gente vai discutir, a gente vai pegar o irmão no tapa? Não! A gente vai no templo para louvar a Deus. E é isso que eu quero que as igrejas façam, que as pessoas façam. Elas se transformem pela presença de Deus, assim como os discípulos foram transformados pela presença gloriosa de Jesus naquele domingo. Naquele domingo eles foram totalmente preenchidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. E ali, naquele momento, eles tiveram uma experiência com Deus, que ela foi descrita lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu quero terminar lendo para você esse texto, que diz assim, olha só,
ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, vocês conhecem, é o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Sabe, todos, versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E eles começaram a fazer coisas maravilhosas, eles começaram a fazer coisas que nem eles mesmos talvez tivessem pensado. Nossa, nós ficamos tanto tempo em quarentena, que esse momento de quarentena que nós estamos tendo seja um momento de projetos para Deus, seja momento de a gente falar assim: olha, eu quero ser usado por Deus, pelo Espírito Santo, talvez para falar em línguas, talvez para poder ajudar o próximo, para orar pelo meu vizinho, pelo meu ente querido. Todos ficaram perplexos, estavam todos ali, admiravam, dizendo. As pessoas olhavam para eles falavam assim: olha, o que está acontecendo com esse povo? E a palavra de Deus, ela foi tão intensa na vida daquele povo, que depois, logo em seguida, Pedro faz um primeiro discurso dele depois dessa descida do Espírito Santo. E quando Pedro faz isso, a Bíblia diz que ele foi transformado e usado por Deus para que muitas pessoas se convertessem. Mais de 3.000 almas ele ganhou naquele discurso, naquela pregação, naquela palavra. Então você que está triste, você que está com medo, você está em quarentena, deixa Deus te usar, porque quando você sair dela, Deus vai te usar para que pessoas se convertam e que você possa fazer um discurso para aquele que Pedro fez. Amém? Que Deus possa usar a sua vida, que Deus possa te abençoar e que Deus possa te dar paz, assim como Jesus fez. Amém? Quero agradecer a vida de todos vocês que estão nessa live. Estou vendo aqui um monte de amém, um monte de glória a Deus, um monte de aleluia, um monte de pessoas ali, né, ouvindo, não eu, né, mas a palavra de Deus. Que Deus possa usar cada um de vocês. Eu tenho visto já o grande crescimento da nossa igreja, da Palavra da Vida, com pessoas que têm aí sendo usadas por Deus, e isso está se explodindo. Que você possa deixar o Senhor te usar também. E quando a gente voltar, nós vamos fazer a melhor festa que já teve ali naquele lugar. Tá? Então eu quero provocar vocês nessa noite. Eu quero, né, uma provocação mesmo. Vocês possam se deixar ser cheios do Espírito Santo de Deus. Que vocês possam se deixar Deus usar vocês ali naquele lugar ou em qualquer outro lugar. Se Deus está falando ao seu coração agora a respeito de um projeto, a respeito de como você pode alcançar vidas, que você possa fazer isso, mas não espere o tempo passar. Jesus, ele já está com você, ele já te abençoou, ele já deu paz, e que você possa ser usada por Deus na sua comunidade, na sua igreja, para que Deus possa se cumprir o propósito que ele tem na sua vida, da forma como você é, com as qualidades e as características que você tem, da forma como você fala, porque o que o Espírito Santo de Deus precisa para te usar é só de você, do jeito que você é. Seja no louvor, seja na palavra, seja na pregação, seja né? Quer ver uma dica que eu vou dar para vocês aqui? Ao invés de você pegar textos, vídeos que você pega lá no WhatsApp, lá no Facebook, em qualquer lugar, é só uma dica, tá bom? Ao invés de você pegar aquele texto e dar um compartilhar ou coisa e tal, faz diferente, meu irmão, minha irmã. Faz uma live igual essa que eu estou fazendo aqui, leia um texto bíblico. Fala assim, ó, conte um testemunho, fala assim, eu quero falar para a respeito deste testemunho. Apresente primeiro para o seu pastor, deixe ele ouvir o que você tem para falar e ele coloca e publica isso. Eu tenho certeza que vai surtir muito mais efeito do que você pegar uma fotinha, pegar uma imagem, pegar
uma pregação de uma igreja que às vezes você não sabe nem quem é o líder daquela igreja, e o Espírito Santo está com você, a palavra está com você, Deus ele já te abençoou. Glória a Deus que na nossa igreja todos sabem, né, conhecem da palavra de Deus e podem falar da palavra de Deus. Então não fica pegando texto de terceiros, de quartos, de quintos. Faz você mesmo, escreve uma mensagem. Fala, nem que seja para você falar assim, ó, Jesus te ama. Olha, eu orei por você nesta manhã, eu orei por você, meu irmão, nesta noite, sabe? Faz isso. Vai surtir muito mais efeito. Sabe por quê? Porque quando você manda uma mensagem dessas, você está mandando uma mensagem que alguém colocou, não foi você que fez. Quando você lê, quando você fala com a sua própria voz, com o seu próprio áudio, é diferente, as pessoas recebem de forma diferente. Então deixa Deus te usar também nesse sentido, né? Deixa Deus te usar para você ligar para o irmão. Pega a mão no telefone, gasta um pouquinho dos seus créditos aí, liga para o irmão, fala, irmão, estou ligando para te dar a paz do Senhor. E eu estou falando isso, não estou querendo ser melhor que ninguém. Talvez eu precise fazer isso também. Então nós como igreja, nós temos que ser uma igreja viva. Nós não vamos ficar igual os discípulos ali naquela quarentena, com medo. Porque no caso deles, Jesus ainda não tinha vindo, mas para nós Jesus ele já veio e ele está no nosso meio. Amém? É isso que eu queria falar. Que Deus possa te abençoar. Eu quero deixar meu abraço para vocês. A paz do Senhor. Eu quero abraçar também todos os que estão aí, que entraram nessa live. E eu quero dizer que o Senhor te ama, que o Senhor ama cada um de vocês. E que nesse domingo de Páscoa, o Senhor também quer te abençoar. Não com ovos de chocolate, mas com as bênçãos celestiais que Ele tem para a tua vida. Amém? Que a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.